Bom, dando sequência na aula, ó, são um total de 7 itens, tá? A gente viu o primeiro, tá? E agora o segundo, tá? Veremos aqui, iremos discutir o, o terceiro, tá bom? Olha só, é, nos casos em que o profissional de educação física, né, mediante a avaliação física, né, ele identificar, prestem bem atenção, ele identificar, né, indivíduos sintomáticos ou com fatores de risco, né? O que são indivíduos sintomáticos? Que apresentam determinados sintomas, né? Ou com fatores de risco. A gente discutiu na disciplina de medidas e avaliação, quem fez comigo, né? Alguns fatores de risco, por exemplo, a circunferência abdominal, o índice cintura-estatura, é, o IMC, dependendo do público que você está avaliando, né? Então, se você identifica, né, sintomas, por exemplo, sintomas, né, dor no peito, é um exemplo de sintoma, né? Ou fatores de risco para as doenças cardiovasculares, metabólicas, pulmonares, né, ou do sistema locomotor que podem ser agravadas pela atividade física, o que você tem que fazer quando você identifica isso? Tá? Você deve, né, solicitar avaliação médica, tá? Isso, pessoal, observa aqui sempre, deixa eu destacar aqui, observa o verbo, tá? Deverá, você deve fazer isso, tá bom? É uma imposição. Solicitar uma avaliação médica, tá? É, por quê? Porque, por exemplo, ele coloca aqui, né? Sintoma ou fatores de risco. A gente tem que ir com calma aqui, porque, por exemplo, uma dor no peito pode representar N situações, tá? Você encontrou, por exemplo, você fez avaliação física, fez avaliação da pressão arterial. Pode ser que ele esteja com a pressão elevada, né? Mas isso representa o quê? Né? Foi alguma coisa que ele comeu? Foi um estresse que ele teve? Né? Não tem como saber se ele realmente é hipertenso, né? Que é isso que eles querem colocar, tá bom? E aí os fatores de risco, né? Por exemplo, a relação cintura-quadril, a cintura isolada, cintura-estatura. Né? Por que é importante fazer uma avaliação médica? Porque vai te dar segurança. Tá? Essas pessoas que apresentam fatores de risco, tá? É fator de risco para quê? Tá bem claro aqui, ó, né? Para doenças cardiovasculares, metabólicas, pulmonares, são pessoas que têm uma probabilidade maior de desenvolver tais doenças e muitas vezes até têm e não sabem, né? Então, a avaliação médica dispõe de mais recursos para poder fazer esse diagnóstico, tá bom? Aí ele complementa aqui, né, a avaliação médica especializada, meio óbvio, né? Se você identificou uma pressão alta num sujeito, você vai encaminhar para quem? Né, para um cardiologista, por isso que ele coloca especializada, né? Objetivando identificar restrições, né? E estabelecer linhas de orientação para a prescrição de exercícios apropriados é, pelo profissional de educação física, tá? Aí, pessoal, apesar do sujeito ter apresentado um sintoma ou um determinado fator de risco, né, pode ser que ele não tenha nada, tá? E ele treine normalmente. E aí o exercício faz o quê? Modifica, né? Reduz os sintomas, tá? E melhora os fatores de risco, beleza? Então o Confef ele se preocupou em destacar é, esses pontos aqui, tá bom? Bom, no item 3 aqui, né? Ele fala o seguinte: na aplicação da avaliação física, né? O profissional de educação física utilizará, né, os conhecimentos sobre, né, protocolos de teste. Nós batemos muito nessa tecla durante a disciplina, né, que eu sempre mencionei. O que é um teste? Né? O teste é um protocolo. Tá? O que é um protocolo? É algo que é seguido, né, da mesma forma, independente do local. Né? Então, o ideal é que uma avaliação de composição corporal,
né, feita aqui em Porto Velho, feita no Rio, feita em qualquer cidade ou estado, tenha o mesmo protocolo, siga essa padronização, né, porque senão você encontra resultados diferentes, tá bom? E o teste ele é validado mediante um protocolo específico, né, mediante um conjunto de padronizações, né? Então é importante conhecer. Então você deve utilizar esses conhecimentos, né? E suas indicações e contraindicações, né? Chegamos a falar um pouco antes de eu sair na época sobre teste de esforço, né? Acho que eu parei em teste de consumo de oxigênio, de VO2. Então, assim, tem teste de caminhada, né? Ele é indicado para quem esse teste? Pessoas bem treinadas? Claro que não, né? Então, conhecer o protocolo e as suas indicações e contraindicações. Testes muito intensos são indicados para cardiopatas, para diabéticos, né? Não são, né? Então, conhecer as indicações, as contraindicações, né? E conhecimento sobre fisiologia do exercício, né? Que fisiologia do exercício estuda o funcionamento. Você tem que saber o funcionamento, né? Para poder saber avaliar. Você faz uma avaliação do funcionamento, né? Respostas hemodinâmicas, né? Que se referem às cardiovasculares. Respostas respiratórias, tá? Princípios e detalhes de avaliação foi o que a gente estudou no primeiro momento. Testes diretos, testes indiretos, a a sequência, como é que você organiza os testes pela rota metabólica, enfim, né? Inclusive o preparo do beneficiário, tá? E mecanismos de funcionamento dos equipamentos. Claro, né? A gente trabalhou lá, por exemplo, calibragem da balança, o manuseio de uma fita métrica, tá bom? Bem como suas limitações, né? Indicações de interrupção dos testes, tá? É preciso saber limitações? Sim, por exemplo, o IMC, né? O pessoal critica muito. Depende, se você utilizar com crianças é válido, né? Se você for utilizar com idosos, também é válido, tá? Tem que conhecer as limitações da ferramenta, tá bom? E aqui interrupções de teste, pessoal, se refere a teste de esforços, né? Que o ideal, não cheguei a trabalhar isso com vocês na época, né? Eu saí antes, é você fazer um controle do esforço, né? Seja pela frequência cardíaca, seja pela escala de Borg, tá bom? Então, o CONFEF ele reconhece isso, tá? E ele ressalta aqui no item 3, beleza? Discutimos aí mais 2 pontos, tá? De um total de 7, tá bom? Sigamos aí.